Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo, para mais uma oportunidade de aprendermos, de crescermos e de aprimorarmos o nosso conhecimento apologético. E esses dias nós estivemos fazendo aqui alguns vídeos e até postando vídeos falando sobre uma declaração de um certo candidato à presidência com relação ao aborto. E aí, devido a essa questão que tem a ver com política também, eu recebi algumas perguntas a respeito dessa problemática. Política e religião, política e apologética. Diante disso, eu resolvi responder alguns desses posicionamentos, questionamentos, como queira, porque algumas perguntas aqui não são perguntas, são um tanto posições políticas, mais do que perguntas. Mas eu dei uma selecionada aqui e eu vou responder questões muito interessantes que eu acredito que vai valer a pena você escutar, porque é de vital importância para a pregação do Evangelho no Brasil. Aguenta aí, eu vou rodar a vinheta e já eu volto. Que bom que você está aí conosco. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela participação aqui no nosso canal, tá bom? Eu fico muito feliz porque você tem acompanhado os nossos trabalhos nessa esfera apologética de conhecimento e aprendizado. Também eu peço para você ficar sempre bem informado, para você ficar sempre ligado aqui com o nosso trabalho, baixar o app do CACP. App que é compatível com o sistema Android dos celulares e também iOS dos telefones Apple. Nós conseguimos colocar nas duas plataformas que dominam aí o mercado de celulares. Então você pode baixar o app, é gratuito, faz lá a sua inscrição e baixa, e você pode ter toda a informação que a gente coloca no site, o aplicativo avisa, ou quando publicamos um vídeo novo aqui. Ele também vai informar você que temos um vídeo diferente ou uma coisa nova para você no canal. A gente não coloca só vídeos nossos, nós temos alguns parceiros, algumas permissões, e a gente coloca aqui sempre informações diárias, às vezes mais de um vídeo durante o dia, porque a intenção é produzir conteúdo para trazer informação relevante para você. Então, se não baixou o app do CACP, baixe que vale a pena. E aí a primeira pergunta é: política pode ser religião? Essa é uma pergunta muito corriqueira, porque a gente tem falado aqui de vez em quando de política. E sim, política e religião muitas vezes se confundem. Por exemplo, o islamismo. O islamismo, ainda hoje, eles não conseguem discernir entre Estado laico e igreja. Para eles, o Estado é a igreja é o Estado. A própria religião cristã, só com a reforma protestante e o aprimoramento dessa reforma protestante, é que houve o desmembramento entre religião e Estado. Embora até hoje o Vaticano tenha um Estado, para você ver como é que essa coisa é envolvida uma com a outra. O Brasil é um Estado laico, mas é importante você que está aí entender que a esquerda não é laica. A esquerda, ela é um posicionamento anticristão, contrário à fé cristã. Então isso tem a ver com apologética. Eu tenho que falar disso. Eu preciso falar disso. Todos os pastores têm que falar disso. Tá certo? A segunda pergunta é: o petismo e a esquerda são heresias? Por quê? Então eu, continuando aqui a minha fala, considero a esquerda, e o petismo está envolvido, como mais do que questões políticas. Uma religião às avessas, porque Karl Marx tem um vídeo aqui muito interessante aqui no canal do pastor Aguinaldo L. de Souza, falando do Karl Marx e do marxismo, e você vai ver o envolvimento das trevas com essa cosmovisão política. Eles entendem que a igreja é um poder paralelo, e por isso
no marxismo e na visão esquerdopática desse povo, eles precisam destruir a igreja, para a igreja não concorrer com eles. Não só a igreja, eles também lutam contra a família, porque a família é concorrente com eles. Nada, eles não aceitam nada que possam parear junto ao poder com eles. Por isso a esquerda é traiçoeira e ela é antagônica à fé cristã. A esquerda é a favor do aborto, como disse aí o ex-condenado criminoso Luiz Inácio Lula da Silva, que vai liberar o aborto. Isso é gravíssimo. O aborto é uma prática criminosa e, segundo a Bíblia, também é uma heresia. A Bíblia condena a prática do aborto e todo cristão não pode votar nessa bandeira, não pode apoiar essa bandeira, porque ela é antagônica à nossa fé, ao que acreditamos. Como é que vamos entrar nesse barco? Não dá, gente. Outra coisa, a esquerda é a favor da ideologia de gênero, que é um absurdo. Eu pus aqui no canal vídeos que eles estão trabalhando aí nas mídias sociais, por exemplo, dizendo que Jesus é não binário, que Jesus não é nem homem nem mulher, que Jesus é trans. Eu coloquei aqui no canal também um vídeo do Rodrigo Constantino, jornalista que está nos Estados Unidos, mostrando que a Disney se comprometeu a produzir filmes LGBTs, desenhos LGBTs para criança de 2 a 5 anos. Como isso não é apologética? Como eu não vou me envolver nisso? Como eu não vou comprar essa guerra? Meu Deus do céu, todo pastor, todo cristão e principalmente todo apologista tem que entrar nesse campo. Sem contar que a esquerda é a favor, por exemplo, da liberação das drogas e outras pautas terríveis, contrárias à família, contrárias ao Estado, contrárias à liberdade. Esse candidato aí, que alguns até tentam defender aqui no nosso canal, esse Lula, ele diz que vai controlar as mídias sociais, que vai fazer o rechaçamento às liberdades, que vai conversar com os pastores para enquadrar os pastores. Pelo amor de Deus, gente, isso não é assunto para apologética. Acorda. O PT é uma religião que tem um falso Cristo, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que se comparou a Jesus Cristo, que disse agora há pouco tempo atrás que a Petrobras é como Jesus. Nós precisamos acordar. Meu Deus do céu. Bem, a outra pergunta é a seguinte: pastor e política são possíveis ser uma coisa só? O internauta quer saber se o ministério pastoral condiz com o ministério na política, porque eu entendo que o cristão que está fazendo um bom trabalho na política também é um ministério. Mas a pergunta do internauta é se esse ministério na política bate e condiz com o ministério pastoral. Paulo disse que quem milita não se embarace com os negócios dessa vida. E um desses negócios que nós não devemos nos embaraçar é com a política. Tá certo? Então o pastor, enquanto líder de uma igreja, não deve fazer parte da política. Agora, eu conheci aqui na região pastores que se afastaram da igreja, se jubilaram da igreja e foram trabalhar na política. E foram bons políticos, sinceros, honestos, porque a ideia da esquerda, e isso é mais uma mentira da esquerda, é que homens bons não se devem misturar com a política, para ficar tudo para os bandidos. Tá certo? Agora, eu, enquanto pastor, não posso ministrar na política e na igreja ao mesmo tempo. Isso eu não concordo. Tanto que no estatuto da nossa igreja, da igreja que eu presido, nós colocamos lá que se o pastor tem tem participação partidária, ele não pode ao mesmo tempo ser o pastor da igreja. Não coaduna uma coisa com a outra. Então o pastor, enquanto pastor, não deve se envolver com a política. Se ele quiser se afastar
licenciar da igreja ou se jubilar da igreja e ir trabalhar com política, eu já vi isso acontecer, deu certo, foi bom, todo mundo foi abençoado com isso, é possível. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, eu já vi muito isso dar errado, não funciona e a Bíblia não aconselha isso ser feito. A outra pergunta, veja que essa é uma provocação. E o MEC foi roubado por pastores? Então é aquela questão do ministro Hamilton, que é um ex-diretor do Mackenzie, uma pessoa extremamente gabaritada, estava fazendo um bom trabalho no MEC. O que nós sabemos até agora dessa história? Que houve alguns pastores, segundo a imprensa, tá? Que houve alguns pastores atravessadores que, fingindo lobby, tentou fazer aí um ato de corrupção, ou lobby mesmo, vendeu uma tentativa de trazer um recurso para uma prefeitura. Isso é muito engraçado porque os prefeitos, eles já têm os seus deputados que fazem esse trabalho muito bem feito. Esse trabalho de lobby, quem faz é o Congresso Nacional, que cada deputado, senador, puxa a sardinha para a sua cidade, para a sua região, para que na época de eleição ele fale, ó, aquela ponte, fui eu que batalhei lá com o governo federal, aquela escola que foi reformada, fui eu que lutei lá com a secretaria, com o MEC para conseguir isso aqui. Então, daí você dizer que vai desviar dinheiro é complicado, tanto que a AGU já fez toda a investigação e não há funcionário público envolvido. Porque veja, disso eu entendo um pouco, porque quando eu estive afastado do Ministério Pastoral, eu servia a um presbítero evangélico, também a um pastor e a um vereador evangélico. Eu trabalhei um tempo na Câmara da minha cidade. Para haver desvio de dinheiro, desde lá de cima até na ponta, tem que haver corrupção. Entre as coisas que tem que acontecer é que na hora da licitação, as empresas que vão licitar têm que ser do prefeito, como acontecia com a Odebrecht, por exemplo. E aí os funcionários públicos envolvidos no processo licitatório, eles colocam um empecilho às empresas legítimas e deixam só aquelas corruptas que vão desviar o dinheiro e já superfatura as coisas. Então veja que é um esquema bem elaborado, como fez o PT durante os seus 14 anos de governo, que obviamente não é o que aconteceu no MEC, de forma nenhuma. Ainda mais com o secretário Hamilton, que é um cara extremamente qualificado. Mas ele se afastou para que as investigações sejam feitas, a Polícia Federal está em cima, o governo atual soltou aí tudo que pode em cima dessa questão para ser investigada. Então, não há o que falar. Corrupção é quando a coisa está sendo roubada e se proíbe de investigar, que foi o que o governo do PT fez em vários momentos. Se não fosse aí a intrepidez dos promotores e do ex-juiz Sérgio Moro, nós não saberíamos o que sabemos hoje, tá certo? Então, é certo ter pastores roubando no MEC? Em lugar nenhum. Nem pastores, nem políticos, nem padres, nem ateus, nem ninguém. Nós, como cristãos, não aceitamos a corrupção. É que o petismo, para justificar os seus crimes, tenta botar a pecha em cima dos outros. Ó, o teu presidente está roubando, o teu presidente também é ladrão. Não é, não. Igual o Lula, para chegar lá, olha, nem o Maluf, coitado, conseguiu ser tão criminoso que nem o petismo. Então, não é por aí, meu amigo. Não é apontando um erro para justificar o seu. Você tem que apontar o erro porque você não gosta do erro. Como eu não aceito o erro. A corrupção também é uma heresia, a corrupção também é um pecado, a corrupção também é uma blasfêmia que tem que ser extirpada do meio do povo. Tá ok? A penúltima pergunta. Bolsonaro é evangélico? É verdade que ele tem um harém? Isso é coisa de petista, né? Essas perguntas aí de esquerdista maluco. Primeiro que Bolsonaro o atual presidente não é evangélico. Não é evangélico. Eu votei nele. E votarei quantas vezes Deus me der de oportunidade, porque ele coaduna, sim, ele está na mesma linha com os meus posicionamentos de fé e costume. Ele é contra o aborto, ele é contra a liberação das drogas, ele é contra o kit gay, porque eu fui lá em 2014, até fiz uma entrevista com ele quando ele era deputado, e
Fiquei maravilhado com o posicionamento dele com relação ao kit gay. Então ele é contra a pauta da esquerda progressista, tá certo? Essa ideologia de gênero. Ele é contra essa liberação de maconha, de drogas nas escolas e etc. Então as pautas que o Bolsonaro defende são as minhas como cristão, são as suas como cristão. Se nós tivéssemos um outro candidato melhor, eu não teria problema de falar, vamos votar no outro melhor. Nós não temos um melhor. Tem dois. É Lula, o criminoso descondenado, e Bolsonaro. Não tem outra. Nós cristãos somos obrigados a votar, temos que nos decidir, senão a nossa liberdade está em risco de pregar o evangelho. Não só os cofres do país, a nossa liberdade de pregar o evangelho. Então, primeira resposta, Bolsonaro não é evangélico, Bolsonaro é católico. Votei nele porque as pautas dele são as minhas. A vida pregressa dele não me interessa. O fato dele ter 3 esposas, isso é problema pessoal dele, como ele disse para o William Bonner. Ele casou tentando acertar, mas casou uma vez, errou, casou segunda, errou, e agora está com a 3ª esposa. E uma coisa que me deixa assim impressionado é que quando ele foi esfaqueado, a esposa dele, que é evangélica, ela sim é evangélica, e diga-se de passagem, ela quebrou até um mandamento bíblico, que ela se colocou num julgo desigual, né? Mas a gente não quer julgá-la, o fato que ela é evangélica. Mas quando ele foi esfaqueado, que ele foi ao hospital, estava lá os filhos, estava lá a esposa atual, e as outras 2 esposas estavam do lado dele, sendo companheiras, ajudando o ex-marido. Então isso mostra que apesar dos casamentos do atual presidente não ter dado certo, ele foi um homem com essas mulheres, porque elas até hoje o respeitam. Você acha que não foram atrás delas para fazer como o Lula, quando estava em campanha com o Collor achou lá a mulher que era amante do Lula, que ele havia pago para ela abortar, e ela denunciou o aborto que ela teve que fazer, ou que o Lula tentou que ela fizesse. Isso aconteceu na campanha de 92, se não me engano. O Collor que pagou ela para denunciar o Lula. Tá. Tentaram, com certeza, fazer isso com as ex-mulheres do Bolsonaro, mas não conseguiram, porque ele tem a vida ali certa, ele é um homem íntegro. Até os bandidos já falaram isso lá na Operação Lava Jato. Então, sobre o Bolsonaro, eu não votei nele porque eu acho que ele é um santo. Eu não votei nele porque ele é um cristão evangélico. Eu votei nele porque as pautas dele são as minhas. E nós, como cristãos, temos, e somos obrigados a votar, temos que votar em quem tem uma pauta semelhante à nossa. E nos dê liberdade, acima de tudo. Liberdade. Você que é novo aí, que não sabe o que é liberdade, o que é falta de liberdade, é porque não conhece as histórias da década de 70, 80, quando os cristãos tinham que passar pela cortina de ferro, lá do comunismo da Rússia, e tentando entrar com bíblias para evangelizar, e os irmãos eram mortos, perseguidos. Isso é importante lembrar. Por que nós não gostamos do comunismo? Nós temos uma história com o comunismo. O livro negro do comunismo fala que foram 100 milhões de pessoas mortas. 100 milhões! O comunismo não é qualquer coisa. O comunismo é genocida. Fala-se muito aí do fascismo, que também é horrível, mas matou menos de 20 milhões. E o comunismo mais de 100 milhões. Um é permitido, o outro não. Os dois deveriam ser proibidos porque os dois são genocidas. Os dois são heréticos. Os dois são anticristãos. Tanto o comunismo quanto o fascismo. Última pergunta aqui. Não é errado falar de política aqui nesse canal de apologética? Gente, como é errado? Se a política está entrando na esfera apologética, está entrando na esfera teológica, está permeando o campo das nossas liberdades. Para eu fazer apologética e fazer as críticas que eu faço, eu preciso de liberdade. Essa lei da fake news que tentaram apressar aí essa semana ainda, no começo da semana, se ela passa, as nossas liberdades vão para o chinelo. Acabam com a nossa liberdade. Porque aí vai ter um Ministério da Verdade, como havia no tempo dos militares, para definir o que é certo e errado. Vai ter uma censura. Os nossos vídeos aqui já são censurados pelo YouTube.
Quantas vezes o meu vídeo já caiu porque o YouTube vai lá e corta, porque ele acha que eu falei uma coisa que ele não gostou, uma palavra que está lá no sistema randômico que não é para falar, ele derruba o vídeo. Então nós já somos monitorados pelas Big Techs. Agora vamos ser monitorados também pelo Ministério da Verdade, como tem feito aí esse STF, esse TSE perigosíssimo. Então nós precisamos acordar para o que está acontecendo no Brasil, orarmos e agirmos em defesa do Brasil, em defesa da palavra de Deus, em defesa de Cristo, em defesa da igreja, para que essas coisas não venham atrapalhar o nosso trabalho de pregar o evangelho nessa nação. Tá bom? E que Deus tenha misericórdia do Brasil. Eu estou assustado com o tanto de gente de esquerda que vem falar bobeiras aqui embaixo dos meus vídeos. Na boa. Vai lá visitar o site do Lula, então, se você não quer ouvir verdade. Se você quer mentira, vai lá nos sites da esquerda. Vai ouvir lá o que os esquerdistas têm para falar. Nós, como homens de Deus, estamos aqui para falar a verdade. E para enfrentar a heresia onde ela estiver. A heresia pode estar na esfera social, na esfera teológica, na esfera política. Aonde estiver a heresia, nós temos que combatê-la. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. E eu chamo você, conclamo você, para estar orando sempre pelo Brasil. Que nesse próximo culto da sua igreja, que você levante um clamor pela nossa nação. Que Deus nos abençoe e que você nos ajude a divulgar e compartilhar esta verdade. No nome de Jesus. Amém.